Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Josiane. Nós vamos começar a falar a respeito da sistemática vegetal, né? E aí, a primeira parte queremos ver a respeito do que é a sistemática vegetal, qual a sua importância, né? Algumas características, o que ela abrange, né? Vamos falar também sobre a nomenclatura botânica, né? Que envolve como o nome das espécies, né, são formados, né? Existem algumas regras que vocês, como futuros agrônomos, precisam saber. Quando a gente olha as imagens que são mostradas aí, elas geram um certo desconforto, né? Porque o grau de desorganização dos espaços, né, que estão sendo mostrados é muito grande. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês se seria possível, ou melhor, se seria fácil encontrar determinado objeto, ou no caso ali do escritório, determinado documento, no caso da área de trabalho, poderia ser também determinado arquivo, né? Se eu perguntasse se seria fácil, eu tenho certeza que vocês diriam que seria complicado, daria trabalho. Poderia ser encontrado? Com certeza, mas o trabalho seria grande. Então, se esses locais estivessem organizados, com certeza seria muito mais fácil encontrar aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente gostaria de encontrar. Com relação às plantas, não é muito diferente, pensando que as plantas elas estão disponíveis, né, ou inseridas, né, no mundo de forma desorganizada. Se a gente pensar, né, em termos de espécies, né, as espécies elas estão todas misturadas, principalmente porque a diversidade é muito grande, existem quase 300 mil espécies no reino vegetal. Então, lidar com toda essa diversidade é necessário, porque nós precisamos conhecer as espécies, porque a base da nossa alimentação são as plantas, né? E mesmo que a gente tenha uma base animal, nós também precisamos conhecer as espécies animais, né? Isso vocês veem em outros conteúdos. Então, lidar com essa diversidade é de suma importância para garantir a nossa sobrevivência, para facilitar a nossa vida, né? Das pessoas, né, que fazem pesquisas é de grande importância. Então, lidar com essa diversidade. E aí, para lidar com essa diversidade, existe a sistemática vegetal, né? Que é a ciência que estuda a diversidade das plantas, com base na variação morfológica e nas relações evolutivas, produzindo um sistema de classificação. Quando a gente fala de variação morfológica, são as características morfológicas, né, que nós já estudamos nas plantas. A gente viu que existe variação em relação à folha, flor, fruto, semente, né? E que essas variações elas são inúmeras, né? Nós estudamos algumas, mas eu comentei com vocês que existem inúmeras características, né, morfológicas das plantas. E as relações evolutivas, elas são elas mostram as relações ancestrais que existem entre as espécies, né? Elas são como árvores genealógicas, na verdade, né? Se a gente olhar essa imagem aqui, isso aqui é uma árvore filogenética, né? Que demonstra a relação evolutiva entre algumas espécies da família das poáceas, como a gente pode ver aqui, ó. Então, esse ponto inicial aqui mostra que todas essas espécies aqui de gramíneas, o sorgo, o milho, a cevada, até aqui o arroz, eles se originaram a partir de um ancestral comum, né? E aí, com o passar do tempo, então, saindo daqui e chegando aqui na ponta dessa árvore filogenética, isso aqui mostra, então, uma evolução no tempo. Várias espécies se originaram, né, a partir de um ancestral comum.
Então, essa árvore filogenética, ela mostra as relações evolutivas existentes entre essas espécies. Então, esse tipo de estudo, ele ajuda a estudar a diversidade das plantas, né? Que é um dos objetivos da sistemática vegetal. E a partir disso, sistemas de classificação são produzidos. Então, a sistemática vegetal, eu comentei com vocês que o objetivo dela, né, é estudar a diversidade biológica. E aí, dentro disso, a parte de descoberta também tem a ver com a sistemática vegetal, quando as espécies são descobertas, né? Eu comentei com vocês que existem quase 300 mil espécies, mas inúmeras espécies ainda não foram descobertas e, consequentemente, não foram catalogadas. Envolve a descrição daquela espécie, pensando em termos morfológicos, anatômicos, genéticos, comportamental, ecológico, né? Inúmeras, levando em consideração, né, inúmeras ciências, né? E além disso, a interpretação daquelas informações, porque às vezes a gente tem muitas informações à mão, como utilizá-las? A sistemática vegetal também é responsável por interpretar essas informações, depois sintetizar todas aquelas informações que foram obtidas para produzir o sistema de classificação, que é uma forma mais simples de nós entendermos, né, a diversidade das plantas.